né, que Ele preparou para cada um de nós nessa manhã. Só o fato de estarmos aqui já é uma grande bênção para você e uma alegria para o coração de Deus. Eu tenho percebido que a igreja sofre muito nesses tempos que nós estamos vivendo, sofre muitos ataques. O irmão aqui, em algumas palavras, mencionou um pouco sobre isso, sobre os ataques. Somos atacados, sim, de todos os lados. A influência é muito grande. E confesso aos irmãos que me preocupa um pouco em relação à minha vida, em relação à vida daqueles que estão mais próximos de mim, em relação à igreja. Porque na minha concepção, isso é coisa minha, estamos vivendo aí os tempos finais. Jesus está muito próximo e é um momento de cada crente se esforçar um pouco mais. Só que lembrar, domingo passado eu tinha programado vir aqui estar com vocês hoje de manhã, mas não pregar. Mas o pastor Jabas pediu, porque ele está doentado, vocês sabem. Mas domingo passado, quando estivemos aqui, no final fizemos aqui um apelo para que os irmãos buscassem a leitura da palavra de Deus diariamente, cada dia um versículo. Eu não sei, não precisa indicar, mas eu não sei quantos conseguiram fazer isso. Mas a verdade é que esses desafios que nós colocamos para nós em relação à vida espiritual nossa, da nossa família e da igreja, são muito difíceis de nós conseguirmos vencer. E eu posso ter a impressão de que alguns não conseguiram. Quero aqui reavivar aqui no coração, na mente de vocês e pedir que vocês façam isso. Diariamente peguem a sua Bíblia, a palavra de Deus, leia pelo menos um capítulo, façam ali uma oração. Isso vai mudar muita coisa na sua mente, coração, na sua vida. Tente fazer isso. Eu tenho muitas tarefas, muita coisa. Marque ali um horário antes de dormir, ao acordar. Faça isso. Isso vai ser muito, muito bom para você. As pedras são seres inanimados, são seres sem vida. As pedras, como as montanhas, elas não conseguem realizar tarefa alguma sozinhas, elas dependem de um movimento. Já falei com vocês aqui, expliquei sobre a questão do mover. Move-se quem tem espírito, o espírito move. Ou aquilo que o espírito movimenta. Cheguei a explicar a vocês sobre o calor, como ele impulsiona o vento, ele faz nascer o vento, e o vento move as águas movem o barco, as pedras se movem também com o calor do fogo, do terremoto. Esse mover não acontece à toa, ou até mesmo por ação da água que bate sobre a rocha, da chuva. São coisas que tudo funciona através do Espírito. E a pedra ela não tem vida. Ela não tem vida. E eu não conheço situação em que uma pedra ela consiga realizar qualquer tarefa, mas a Bíblia está cheia de versículos onde, de uma forma bem interessante, Deus fala que as pedras, elas às vezes cumprem algum papel, mesmo sendo elas um ser inanimado, né? Elas não se movem sozinhas, precisam de um efeito, de uma ação, para que esse efeito ocorra.
Mas a Bíblia fala em muitos lugares, né? As rochas tremem, né? E os montes saltam. São coisas que nós não podemos imaginar e humanamente não podemos nem mesmo conceber. Mas tudo isso acontece ou pode acontecer por uma ação do mover e do poder de Deus. Uma ação e mover de Deus. Então a pedra, ela se move. A gente tem o exemplo da terra que se move, mas ela precisou de um primeiro mover. É um ser sólido, sem vida em si mesmo. Precisa de um mover. Mas é Deus que faz mover todas as coisas. Deus tem o poder. Deus tem o poder para fazer as coisas se moverem. Então, diante disso, eu quero ler com você um texto em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 28. Lucas capítulo 19, versículo 28. Está ali. Não colocaram para mim aqui não, né? Precisa não. Eu não costumo ler não. Eu estava achando que não estava funcionando. Mas está funcionando para vocês, está bom, porque eu tenho aqui, eu leio, eu acompanho sempre na Bíblia. Para mim é mais fácil. Vamos ler esse texto que fala sobre as pedras. As pedras. Isso que eu acabei de mencionar aqui nesse início. Esse ser que não tem vida, mas que pelo poder de Deus podem se mover. O texto fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um pouco tempo antes da sua crucificação. Se aproximava o momento em que ele seria levado à cruz para morrer pelos nossos pecados. E nesse tempo ele tinha toda a consciência de que o seu tempo, o seu dia estava ali bem perto. E aqueles que o acompanhavam, depois de 3 anos, né, alguns desde o início, outros depois, mas foram acompanhando todos os milagres, os sinais, as coisas que Jesus foi fazendo. Aquilo eles foram assimilando, eles foram reunindo no coração. E mesmo sem muito entendimento da missão concreta de Jesus, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas eles tinham algumas indicações do Antigo Testamento acerca daquilo que Jesus estava fazendo, mas mesmo assim não imaginavam eles que Jesus ia morrer numa cruz, ia ressuscitar para ali os nossos pecados serem perdoados. Eles começavam a ver Jesus como um Messias, como um enviado, o filho de Davi, alguém que era fruto de uma promessa do Antigo Testamento. E eles se alegravam com isso, eles se animavam com tudo isso, porém, eles não tinham 100% de noção do que isso significava. Eu quero ler agora com vocês. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Muito interessante isso. Deus precisa. É bom a gente colocar isso no coração e na nossa mente, que Deus, quando precisa de alguma coisa, Ele vai ter isso, Ele vai usar isto.
Ele vai usar uma criança, se ele precisar falar com alguém, e ali próximo estiver uma criança, a palavra dele vai ecoar através da voz de uma criança. Deus precisou usar um animal para falar com o profeta que andava fora do caminho dele. Deus usou a voz de um animal, porque Deus precisou que isso fosse desta maneira, era o que ele possuía, e ele não titubeou, ele não pestanejou, né, no nosso linguajar, mas ele foi e falou. Porque sempre quando Deus quer, Deus faz. Quando começo a falar de pedras, estou falando de seres inanimados, que não se movem, que não podem nada, mas se Deus precisar delas, Deus vai usar as pedras também. E indo os que foram mandados acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Exatamente como Jesus havia mencionado. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, sobre o jumentinho, ajudaram Jesus a montar. Pegaram Jesus e colocaram sobre o jumentinho. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E nos outros evangelhos nós vamos ver sendo mencionado que eles gritavam: Hosana, salvação, salvação. Hosana, o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Eles tinham noção de que Jesus era o Messias, não entendiam bem a missão, exatamente como era. Mas eles exaltavam este que já era reconhecido pela multidão como o enviado de Deus, o filho de Davi. E eles exaltavam a Deus, eles gritavam em alta voz, dizendo: louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, por tudo que Ele já tem realizado, por tudo que nós temos visto ao longo desses 3 anos, ao longo de todo esse tempo. Louvado seja o Senhor, louvado este que é o enviado de Deus, o Messias. Louvado, Hosana, salvação, louvado Salvador, louvado seja Jesus, Messias, que quer dizer Salvador. Jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu. Aqui eles não falam como os anjos que disseram no nascimento de Jesus, paz na terra, porque aqui já é um outro momento. Paz no céu, o céu está em paz por causa dele, e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus, uma seita religiosa muito rígida, que era cumpridora das leis, à risca, nada contra os fariseus pela vida religiosa que eles tinham, só que eles tinham uma religião que era a religião externa, era a religião de cumprir normas, mas eles não tinham a religião do coração. Eles não eram convertidos.
Isso serve de alerta para nós, que muitas vezes nos tornamos religiosos, praticantes, mas o coração está longe de Deus, da palavra de Deus, da mente, do coração de Deus. Esses eram os fariseus daquela época. Alguns dos fariseus disseram, em meio à multidão, havia uma grande multidão que adorava, que louvava pelos milagres, mas havia os fariseus que tinham ciúme de tudo que Jesus fizera, fazia, e tudo que Jesus representava para aquela multidão, e como Jesus era admirado e louvado pelo povo, e os fariseus, com toda a sua religião, com toda a sua cultura e entendimento, eles não conseguiam ter a mesma coisa, porque eles eram apenas religiosos da religião externa. Mas eles chegam a Jesus e dizem, mestre, repreende os teus discípulos. Repreende os teus discípulos. Não tiveram eles mesmos coragem de repreender o povo. E eu quero de antemão dizer que um povo que vê os milagres, que reconhece em Jesus o Todo-Poderoso, que serve a Jesus de verdade, que serve a Cristo, não a uma religião ou a uma igreja, mas que serve a Jesus, e que está acostumado a ver e a testemunhar os milagres e as obras que Jesus faz, porque uma coisa é eu viver uma vida religiosa de religião e ser um praticante, outra coisa é eu viver com Cristo e usufruir de tudo que Cristo tem para dar ao homem que quer ser transformado, que quer ser abençoado. E quando eu assim estou agindo, pensando, sentindo e vendo, não pode a minha boca conter as palavras. E eu necessito exaltar, glorificar, bendizer o nome de Jesus. Eu tenho esta necessidade porque a minha boca vai dizer o que o meu coração realmente está cheio. Ele está cheio das coisas boas de Deus. Repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As pedras não fazem nada sozinhas, mas elas podem ser provocadas. E elas serão provocadas por Deus, se necessário. E em todo tempo, quando Deus precisar que uma pedra clame, Deus fará. Porque Deus tem toda a autoridade, poder e controle sobre a vida do mundo e das pessoas, para no momento da necessidade ele usar. Não era o caso naquele momento em que Jesus ia se encaminhando para Jerusalém, para a sua crucificação. Quando os discípulos adoravam, glorificavam a Deus pelos feitos. Eles falavam, eles gritavam. E eu temo por aqueles que deixaram de fazer isto. Aqueles que já não mais têm desejo, não se sentem mais motivados. Nenhuma mensagem, nenhum louvor, nenhum momento em que Deus aciona os seus poderes celestiais para realizar o milagre. Nada. Nada é capaz de mover o coração. Nada mais é capaz de fazer chorar. Nada mais é capaz de fazer pular de alegria na presença do Senhor. Pessoas que vão se tornando
cada vez mais bem comportadas, cada vez mais quietas e caladas, diante de um Deus, de um Jesus, que temos conhecido e conhecemos e sabemos que é o nosso Salvador, o Senhor que realiza os milagres, o Senhor que nos fez chegar até aqui nesta manhã e tirou do nosso caminho todos os impedimentos que nós não vimos, mas que de alguma maneira realizou uma obra, um milagre para que aqui chegássemos. O Jesus que curou a minha enfermidade quando os médicos disseram não tem mais jeito. O Jesus que levantou da cama aquele que estava condenado. A esse toda honra e toda glória e todo louvor. A ele seja dada glórias e honras. Não posso me calar. Não posso me calar. Você não pode se calar. Porque você, ao se calar, as pedras vão clamar. Deus não ficará sem adoração. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus declaram. Os pássaros cantam e adoram, as árvores balançam e louvam. As águas correm e exaltam ao Senhor. Todo ser que tem algum tipo de vida, que se movimenta, louve ao Senhor. Todo aquele que respira, louve ao Senhor. Exalte a este Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, algumas coisas vão nos acontecendo e vão nos levando para um canto calado, um canto quieto. Talvez o tempo de crente, a experiência, aquela ideia de que já conheço tudo, já sei de tudo. Jesus certa vez diz, aquele que não se fizer como uma criança, não pode de maneira nenhuma herdar este reino. É preciso se fazer como uma criança, alguém que está sempre pronto a aprender, a errar e aceitar a correção e buscar aprender alguma coisa nova. Ontem estava lá em casa e minha netinha foi lá nos visitar, estavam lá brincando, a casa já é outra, né? E corre para lá, corre para cá, ela não para, não sei onde é que ela tem, a bateria dela, onde é que fica. Eu nunca vi uma criança igual aquela, ela não para e senta. Meu Deus do céu, alguma coisa essa criança tem demais aí que eu não sei. Porque não para. E ela não dorme, não quer dormir. Está brincando. Se estiver em casa, dorme. Mas enquanto está brincando com gente, não quer dormir. E se pega, bota no colo para dormir, já está se estichando toda. Já quer se jogar no chão. E eu penso assim, meus filhos nunca fizeram isso. Meus filhos nunca fizeram isso, foram muito comportados, mas aquela ali está se revelando diferente. Assim, não tem que ensinar ela, não pode fazer isso. Já pensou? Está na igreja aí, se esparramar. Ela está aprendendo. Ela está aprendendo que se espichar, alguma coisa acontece de bom para ela. Deixam ela fazer o que ela quer. Ela já sabe que pode se espichar. Até o dia que ela aprender que vai se espichar, vai levar 3 palmadas e ela vai aprender outra coisa. Esse é com o tempo. Eu acredito, tomara que sim. A criança precisa aprender, nós temos que aprender também. Nós não podemos ser tão maduros a ponto de esquecermos que nós dependemos de Deus e temos que dar honras e glórias ao Senhor. Que Ele é o nosso Salvador, que nós
não temos mais hoje do que tínhamos ontem. Nada mudou. Dependemos 100% de Deus em nossa vida. Isso foi uma breve introdução. Hoje eu estou com bastante tempo, vou terminar no tempo certo. Quero mencionar aqui algo que eu quero falar sobre essas pedras hoje. É algo que eu observei durante a semana, vim meditando sobre isso. O pastor Java me ligou, pediu para que eu viesse pregar. Eu falei assim, bom, isso está no meu coração, vou compartilhar isso com a igreja. Quero ler aqui um pedaço de um artigo. O Vaticano anunciou em 18/12 agora, 18 de dezembro, que os padres da Igreja Católica podem abençoar relacionamentos de casais do mesmo sexo. Aí vocês pensam, o pastor gosta de falar disso, eu detesto falar disso. Toda franqueza e sinceridade, detesto de falar sobre esse tipo de assunto. Esse assunto, ele é moderno, ele é... Eu fui membro de igreja desde pequeno, eu não ouvia falar dessas coisas na igreja. Isso era uma coisa, não precisava se falar na igreja, porque não existia essas coisas na igreja. A sociedade não era tão assim, havia pessoas, sim, mas não era do jeito que hoje acontece, e não se falava, e eu não gosto de falar sobre isso, mas vou falar um pouco, não sobre isso, eu quero mencionar isto, que eu acho importante, é coisa do nosso tempo. O Vaticano anunciou em 18/12 de 2023 que os padres da Igreja Católica podem abençoar relacionamentos de casais do mesmo sexo. E isso irá aproximar a igreja ao público LGBTQI+. Eu não sei o que isso significa. LGBT eu já consegui identificar. Mas tem o QI+, eu não sei. E, por favor, se você sabe, não precisa me dizer, que eu não quero saber. Porque não me interessa saber isto. Eu sei que é alguma coisa ligada aí a LGBT e alguma coisa a mais. E essa lista, ela vai aumentar, e ela vai aumentar, e ela vai aumentar, e ela vai aumentar. Diz que isso não altera a doutrina tradicional da igreja sobre casamento. Oficialmente não altera, mas existe um documento que autoriza o padre a abençoar não o casamento, mas o casal de homossexuais. Ah, pastor, mas que coisa boa. Que coisa boa, até que enfim a igreja católica, pelo menos, a evangélica não autorizou, se bem que muitos lugares as pessoas têm autorizado isso. Já existem igrejas nesta linha. Precisamos que essas pessoas sejam incluídas. É necessário que a igreja demonstre o seu grande amor. Isso foi no dia 18. No dia 17 de dezembro, no dia anterior, aniversário do Papa Gregório. É Gregório, eu acho o nome dele. O Francisco. Dizem que a estátua de São Pedro, que fica lá em Buenos Aires, na paróquia de onde era o padre, esse Papa, sofreu um raio que destruiu as chaves e a auréola de Pedro. Vocês vão ver, a estátua está sem essa mão onde segurava as chaves e sem aquela auréola. Os católicos fazem discussão sobre isso foi um sinal de Deus, outros dizem que não, isso foi uma coisa boa. E eu não quero nem entrar nesse tema, porque não sei nem se isto é verdade, acredito que tenha sido verdade mesmo, mas não me importa, não me interessa isso. Mas os católicos estão
preocupados com este documento que foi liberado, que foi autorizado. E há uma divisão na Igreja Católica em respeito a isso. Alguns dizem que a Igreja já passou por muitas crises, mas esta é a maior de todas as crises. Mas isso não é o que mais me preocupa. No ano de 1968, em um dos países aqui sul-americanos, houve ali um congresso onde foi lançado as bases da chamada teologia da libertação. E a teologia da libertação, cujos mentores, um deles, Leonardo Boff, um padre brasileiro, porque isto é algo que surge na América Latina por conta da dificuldade que os latino-americanos têm ou tinham em relação à Europa, porque a Europa é o berço do Evangelho. Na Europa surge o movimento espiritual, e Paulo é um desses responsáveis primeiros, onde o Evangelho é difundido em toda a Europa. Surge em Jerusalém, e ele se espalha pela Espanha, pela Itália, pela Grécia, e toda a Europa é tomada, depois a Inglaterra. E lá são firmados ou continuado e dado as bases da continuação dos ensinos judaicos, formando uma cultura judaico-cristã. E de lá, toda esta cultura, esse sentimento e aquilo que hoje nós respiramos e entendemos como moral para o ser humano, não vem da Europa, não vem dos judeus, mas vem de Deus, que através dos judeus e dos europeus chegou até ao Brasil e aos países sul-americanos. As bases da moral, do ensino, da educação e do ensino da palavra de Deus. Mas os teólogos católicos da América Latina começam a entender, sendo eles doutrinados, ensinados e aprendido desde a sua juventude nas escolas como a de Frankfurt, escolas marxistas, leninistas. Eles resolvem que o Evangelho precisa de uma modificação. O Evangelho que foi difundido pelos europeus é um Evangelho que oprime os menos favorecidos, no caso, o terceiro mundo, dos quais nós fazemos parte. E aí, eles começam a juntar esta doutrina diabólica e entender que a religião precisa ser mudada. Teologia da libertação, em poucas palavras, ela define esta evolução em 3 fases. A primeira fase, eles falam da cidade de Deus e a cidade dos homens. Existe um Deus que tem o seu lugar e a sua cidade, existe a terra onde estão os homens. Na segunda etapa, na segunda fase, eles falam de uma sociedade criada aos padrões judaico-cristã. Eles dizem que os judeus e os cristãos, eles formulam
Eles, ao longo do tempo, eles cultuam e criam um tipo de religião que ensina, dentre muitas coisas, o que é a moral do ser humano. E as bases da moral desses europeus, cristãos, são as bases da palavra de Deus, segundo a visão deles, dizem esses teólogos. Mas que agora eles precisavam isso desde 1968, mas essas coisas vêm sendo formuladas há muito tempo. Eles entendem que o mundo passa, e hoje eu enxergo, e você enxerga, que o mundo passa hoje por esta terceira fase, não que ela seja algo oficial, desejada por Deus, pensada por Deus, mas fomentada, organizada e pensada por esses homens que não são poucos. Nessa terceira etapa, eles dizem que a igreja deverá ser inclusiva. Inclusiva é palavra minha, mas eles dizem isso. A igreja deverá ser inclusiva. Irá se redefinir a partir do mundo. Este é o pensamento deles. Irá acolher valores do mundo, formando assim a moral, mediante uma visão crítica das Escrituras. Ou seja, vou explicar aqui. É o mesmo que eles pegarem a Bíblia e começarem a ler a Bíblia novamente e tirar as suas próprias conclusões segundo a doutrina, vou dizer a palavra comunista deles, a visão deles, e formar a moral do ser humano uma nova moral. Hoje, já não existe certo e errado. A moral que existia não existe mais. Eu não sei por que algumas pessoas ficam preocupadas em querer ensinar a moral. Fale a verdade, fale a verdade, fale a verdade. Quem está preocupado com a verdade? Aqueles que são da verdade se preocupam com a verdade. Aqueles que não são da verdade, não adianta falar para eles ouvirem a verdade, porque não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir a verdade. Numa ocasião, há pouco tempo, na igreja Aparecida, o bispo de lá, uma igreja grande, ele fez lá um culto, ou uma missa, e nessa missa, no dia 13, dia do negro, Zumbi dos Palmares, um revolucionário, não quero contar aqui a história dele, não interessa. Mas é um símbolo aí para aqueles que cultuam a raça negra como se fosse algo diferente. E eu respeito cada um. Eu não me vejo nem preto nem branco. Eu me vejo sempre lavado pelo sangue de Jesus. Transformado pelo sangue de Jesus. Sou igual a você, sempre serei. Não sei qual será a minha cor na eternidade. Uma coisa eu sei, não estarei casado. A Bíblia diz, eu não vou estar casado. Às vezes eu penso, puxa vida, que pena. Elizabeth pensa a mesma coisa. Às vezes pensa, que pena, não vou estar casado com ele. E às vezes ela pensa, que bom. Mas se não há casamento é porque deve ser uma coisa boa. Só para descontrair. Uma visão crítica. Avaliar novamente. E nessa missa, do dia do negro, de repente começa a entrar as pessoas fantasiadas, como se estivessem na África, com turbante, como se estivessem num centro de macumba,
e aqueles cestos, aquelas oferendas começam dançando. E os católicos estão nervosos com isso. Os conservadores da Igreja Católica estão nervosos com isso. Eu não fico nervoso com isso, porque na minha igreja não existe isso, graças a Deus. E se existir, eu fecho os olhos para essas coisas, porque esse tipo de coisa não é comigo. Eu não sou inclusivo. Eu não quero incluir ninguém, não quero incluir ninguém, não me interessa incluir ninguém. Uma igreja inclusiva não é a igreja que eu quero, que eu prego, que eu ensino, que eu aprendo, que eu comungo. Algumas pessoas são incluídas na igreja. Ah, deixa ele ali, deixa ele aqui, deixa ele ali, deixa ele. Daqui a pouco você vai ver o que ele vai estar fazendo. A igreja, existem 2 grupos de pessoas na igreja. Aliás, eu vou dizer 3. Os sacerdotes. Não é um grupo, fazem parte também desse outro grupo, mas destacando, existem os sacerdotes, aqueles que têm um ministério na igreja. Existem os membros da igreja e existe a multidão. Além disso, existem aqueles que estão fora, sempre verificando, observando coisas. A igreja de Cristo, apesar de ter uma multidão de pessoas dentro dela, a igreja de Jesus não é a multidão. A igreja de Jesus são os salvos. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que dão testemunho da verdade. Esses são a igreja. Precisamos abraçar. Já uma grande religião mundial está sendo formada com o aval deste homem que se veste branco e coloca um gorro na cabeça, que eu não quero dizer o nome para não ofender alguém. Com o aval dessa pessoa, aonde não haverá espaço para o cristianismo. Uma religião de paz, uma religião inclusiva, onde qualquer pessoa que busca a paz deste mundo, porque diz Jesus, quando disserem paz, paz, virá repentina destruição, não haverá paz nesta terra. A paz está no coração daquele que ama e crê em Jesus Cristo como Salvador. Esta religião inclusiva está sendo mapeada, organizada. As reuniões já acontecem. Eu não sei para quando. Não sei se vai acontecer agora, se vai acontecer, se Deus vai permitir, se está chegando o tempo. Eu não sei de nada disso, eu não sei. Mas que alguma coisa está sendo traçada, está. E essas pessoas precisam ser recebidas. E agora, o casamento entre homem e homem é uma nova realidade, é um novo momento. Precisamos entender o que essas pessoas estão passando. Precisamos receber essas pessoas. Vamos colocar pessoas na porta da igreja para receber essas pessoas. Ora, lógico, que entrem, que sejam bem recebidos, que sejam amados e ouçam uma palavra de advertência para a conversão dos pecados, que aprendam que o homem que assim procede, a mulher que assim procede, diz a palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. E quem não prega assim, não ensina assim, quem não faz assim, está contribuindo para que essa pessoa vá para o inferno, e você que assim age, e eu que assim ajo, terei que dar contas a Deus. Igreja inclusiva. Eu
sonhei essa semana, não sei porquê, eu sou de pouco sonhar. Tinha um irmão, e eu perguntei para o irmão, está tudo bem? Como é que está? Está tudo bem? Como cumprimento todo mundo? Está tudo bem? Ele falou, não está tudo bem não, está muito bem não. E eu conversava com ele, você precisa largar isto. Eu não sei por que eu sonhei isso. Não existe igreja inclusiva, igreja que abraça o pecado. A igreja abraça o pecador. A igreja me abraçou. E me abraçou não porque eu sou arrogante, não. Se fosse arrogante assim, eu não me arrependeria, não me humilharia. Me abraçou porque eu era um pecador. Me abraçou porque eu precisava de um médico. Me abraçou porque eu precisava abandonar a minha vida e viver uma vida nova na presença de Deus. Não me abraçou para que eu carregasse todas as minhas mazelas e andasse pelas igrejas, carregando esta mala pesada. Mas Jesus tirou todo o meu fardo, louvado seja Deus. Ele me salvou para que um dia, quando Ele voltar, eu pudesse ir com Ele para viver a eternidade ao seu lado. A igreja está formando a moral. Deixa isso e deixa aquilo e vamos abraçar isto e abraçar aquilo. E já tem até a igreja LGBT+, I, JKLMN. Inclusiva, abraçando tudo. Mas não é isso que eu quero pregar, para eu encerrar. O resultado disso é uma igreja assistencialista. A igreja assistencialista, já viu isso? João capítulo 12. Uma assistência que é mais importante do que a palavra transformadora. Uma igreja que faz ação social, uma igreja que cuida dos doentes, dos desempregados, que dá cesta básica, que faz tudo isso, que é função, é trabalho da igreja também. É um braço importante da igreja também, mas a igreja de Jesus foi chamada para tirar o homem do pecado. Para pegar o homem destruído, sem Deus e sem salvação, e entregar uma mensagem transformadora. É assim que eu aprendi, assim que eu creio, assim que eu prego. Porque algum tempo achava que a igreja precisava fazer mais ação social, e eu acho que precisa mesmo. Mas também descobri que isso não é o essencial. O essencial é que vidas estejam se entregando aos pés de Jesus e chorando arrependidas dos seus pecados. João capítulo 12, versículo 4 ao 8. Olha o que Jesus fala para Judas. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Por que não deu isso aos pobres? Por que não cuidou dos pobres com esse dinheiro? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Irmãos, esta utopia de que vamos acabar com o pobre, esta mentira, isto não é coisa para nós
ouvirmos e atendermos. Precisamos cuidar, precisamos dividir. Isto é bíblico, mas cuidado com esta doutrina nova, esta teologia da libertação da América Latina, da libertação da opressão, esta teologia marxista, esta teologia socialista, esta teologia que ensina que devemos preparar a terra para vivermos bem nela. Ora, me perdoem o que eu vou falar, que se dane a terra. Eu vou cuidar, vou fazer o que eu posso, mas ela vai ser destruída, que se dane a terra. Eu não vou viver nela. Se você vai viver nela, cuide dela. Se eu for viver nela, cuidarei dela. Mas eu não vou viver nela. A minha esperança está no dia em que Jesus voltar e disser: você não vai ficar mais aí, eu vou tirar você deste lugar. E você vai para um lugar que eu preparei, está preparado para você viver eternamente neste lugar. Você vai para lá também? Eu também vou. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Um falso amor, uma falsa misericórdia. Tem que ter misericórdia? Claro que tem que ter misericórdia. Mas o camarada, a pessoa, não quer abandonar os seus pecados e quer ser tratado como se fosse um irmão em Cristo. Quer comungar com você? A epístola de João fala sobre aqueles que entravam nas reuniões dos crentes e comungavam junto com eles nas festas de amor deles, como se fossem participantes. Eles lá estavam e não serão impedidos. Mas você não pode achar que deve incluir aquilo que Deus não incluiu. Deus não incluiu. Deus irá incluir. Deus vai incluir no dia em que ele reconhecer o seu pecado, de aceitar a Jesus como Salvador e clamar: Senhor, lava-me de todos os meus pecados. Você pode dizer amém? Falso amor, falsa misericórdia. Olha o que diz Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, antes de Mateus. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha Elias. Já predito, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso não quer dizer que eu tenho que aceitar as mentiras do meu pai ou do meu filho. Não. Mas aqui é uma promessa para que meu filho, que está longe de mim, seja reconciliado comigo. Que a mão de Deus, a graça de Deus, haja na vida dele e na minha vida, a ponto de nos reconciliar. E quantos de nós não tem visto isso acontecer, esse milagre, esta bênção? Filhos que estavam distantes, de repente Deus, por causa da sua oração, da oração do seu filho, Deus reuniu, Deus juntou as pessoas. Sim, mas veja também o que Jesus fala em Mateus capítulo 10. Mateus, no capítulo 10, versículo 34 ao versículo 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, por causa da palavra, por causa do evangelho. Por causa desta diferença
Não haverá comunhão entre sistemas, entre governos de Deus e do mundo, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Primeiro, ele diz que vai unir eles, e é verdade, Deus tem o poder e vai fazer isto. Ele tem poder de dar vida às pedras. Mas ele diz que é incompatível esta doutrina maligna que se infiltra. Eu falei de uma igreja, que é a Igreja Católica, mas eu me atrevo a dizer que esta doutrina tem tentado entrar nas igrejas evangélicas com toda a força. E as lideranças têm tido problemas para reter isto, porque muita gente está deixando. Ora, quer Jesus? Tenha Jesus. Reconcilie-se com seu pai, com seu filho. Mas se você não quiser, a sua doutrina não será compatível com a doutrina de nosso Deus. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Este é um falso amor. Nós precisamos amar, sim, mas precisamos amar a Deus em primeiro lugar, obedecer a Deus e ver o que Deus pensa, o que Deus quer. Precisamos caminhar 2 milhas com o pecador. Precisamos dar oportunidade de deixar que eles sejam impregnados pela palavra de Deus. Quem sabe um dia essa pessoa vai converter o seu coração e será salvo, se não, por toda oportunidade que se dá a ela, nunca nós iremos concordar com a sua doutrina. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Mas não é isso o fruto da minha preocupação. A minha preocupação é por conta deste fato. Um jovem que eu não conheço, e ouvi ele falando sobre isso. Católico, conservador, por certo. Inclusive menciona essa questão da estátua de Pedro que foi queimada. Mas ele fala, esta ordem, esta decisão do Papa dividiu a igreja. E o que me preocupou foi quando ele disse o seguinte: eu, um católico praticante daqueles bons, talvez um católico carismático, tenho tido dificuldade, e eu estou ouvindo ele, eu tenho tido dificuldade de falar para os meus amigos protestantes. Eu tenho tido dificuldade de pregar para os protestantes. Por conta disto. A igreja passa por uma crise e eu me sinto em dificuldade, porque eles me perguntam, ora, alguns protestantes estão perguntando aos católicos como é que as coisas são. Eles não aprendem na escola dominical, eles não ouvem no culto. Eles não leem a Bíblia. O que acontece com eles? Não é conosco, é com eles. Isso me preocupou, eu pensei, poxa, eu era pequeno, eu andava com a Bíblia, uma Bíblia menor do que essa, garoto ainda. Eu não vejo quantos crentes ainda andam com a Bíblia, porque nós hoje temos celular. E eu entendo, mas como eu sou do tempo antigo, eu gosto de usar a Bíblia. Isso é coisa minha. É pecado não usar? Não. Lógico que não. É pecado usar? Não. Estou querendo aparecer? Não é isso. Gosto de usar. E andando com minha Bíblia, eu ouvia, Bíblia! Lá vai o Bíblia, lá o Bíblia, aí Bíblia. Os colegas, tu é Bíblia?
Bíblia. Eu não escuto mais ninguém falar isso. Ninguém me chama mais de Bíblia. Eu ando com a Bíblia, eles acham muito normal, porque nós temos tantos evangélicos, tantas igrejas, graças a Deus. E eu me lembro que naquela época nós pregávamos para os católicos. Temos testemunhos de padres católicos que se converteram ao Evangelho. E levava-se na igreja o padre que se converteu ao Evangelho. A igreja enchia para ver. Que coisa maravilhosa. A conversão de um católico. Hoje, eu me preocupo, porque o católico está dizendo que está tendo dificuldade de pregar para os evangélicos. E eu pergunto o que acontece. Eu contei essa história toda para chegar aqui. O que acontece? O que acontece? Eu não sei. Talvez nós tenhamos que renovar nossas vidas, nossos corações, nossas ações, nossas atitudes. Talvez nós tenhamos que mostrar mais uma marca que nós temos. Talvez nós devamos clamar e exaltar mais ao Senhor. Talvez nós tenhamos que não nos calarmos mais, porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Deus será exaltado sempre, mas que seja pela sua igreja, que seja por você, que seja por mim. Vivemos tempos difíceis. Há uma confusão. E aí, certa vez um homem plantou a semente no seu campo. Ele plantou o trigo, o filho do homem plantou o trigo. E os homens foram dormir. É o que diz a parábola. Os homens foram dormir, Mateus, acho que capítulo 13, se não me engano. Os homens foram dormir e um inimigo seu jogou o joio. E quando os discípulos viram, falou: Senhor, o joio está junto com o trigo, vamos arrancar o joio? E ele disse: não, deixe crescer o joio com o trigo, porque quando estiver grande, nós recolhemos o joio e queimamos, e o trigo nós colocamos no celeiro. Outra ocasião, Jesus interpelou os discípulos, porque eles não trouxeram o pão, estavam preocupados, e Jesus diz: olha, o que vocês devem se preocupar é com o fermento dos fariseus, com a doutrina que tem entrado sorrateiramente e as pessoas não têm percebido. Alguém vai dizer: pare de radicalismo. Eu vou dizer: Jesus era um radical. Seja mais inclusivo. Eu vou dizer: Jesus não incluía ninguém. Cada um se incluía a si próprio. Quando se arrependia dos seus pecados, reconhecia os seus pecados, derramava o seu coração diante de Deus e pedia perdão e socorro e clamava: tem misericórdia de mim, Senhor, não me deixe ir para o inferno. E aí, eram salvos. Esta história de que todo mundo vai se salvar é uma grande mentira. O joio foi levado para ser queimado. E o trigo foi guardado em seu celeiro. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Que eu quero dizer o seguinte. Olha o que eu vou dizer. Me perdoem. Me perdoem. Não falo isso para desmerecer ninguém, porque eu me incluo junto com vocês. Eu sou um irmão de vocês. Me perdoe.
Se você voltar a 60 anos atrás, eu tenho 67, você vai encontrar alguns católicos. Se você tiver a máquina do tempo e pegar esse católico de 60 anos atrás e trouxer para os dias de hoje, você vai dizer: este aqui é um bom evangélico. E se pegarmos alguns evangélicos hoje e levarmos para 60 anos atrás, você vai dizer: esse aqui é um péssimo católico. Eu não estou dizendo que você é isto. Não estou dizendo que eu sou isso. Eu estou dizendo o que acontece. E que cada um de nós devemos abrir os olhos, porque o joio foi lançado, porque os homens dormiram. Os homens dormiram. Qual é o interesse de Deus? É que você seja salvo. Qual é o interesse de Deus? É que você ore e se prepare. Qual é o interesse de Deus? É que você leia a palavra, que você estude e entenda, para não cair em armadilhas. Para não vir gente passando a mão sobre a sua cabeça, dizendo: não tem problema não, continue. Deus é amor, Deus é misericórdia. É verdade, Deus é tudo isto, mais, irmãos. O pecado precisa ser perdoado e abandonado em nossa vida.